Olá, meus amigos, a paz do Senhor, que Deus os abençoe grandiosamente. Estamos ao vivo com o programa O Poder da Fé. Esta segunda-feira, para você que está nos acompanhando e tem nos acompanhado nesta programação. Você que está aflito, você que está passando por tantas necessidades. E nós temos testificado o poder de Deus, transformando vidas, prosperando, abençoando, curando. Temos visto feitos notáveis. Assim como temos visto, também Deus tem reservado para você, para a sua vida, para a sua família, as bênçãos sem medidas. Quer lhe fazer uma nova criatura, tirar desta situação de humilhação, esta situação que você tem vivido de favor, endividado, desempregado. Deus tem planos de mudança na sua vida. Deus tem reservado um verdadeiro propósito para você. Basta você querer, basta você aceitar a voz de Deus na sua vida. E temos testificados, pessoas realmente que viviam na mendicância, como ontem a senhora esteve em nossa reunião, em nosso culto ontem de manhã, e ela testificou que ela pedia nas feiras aqui de Coraci, no Tenoné, ela mendigava na feira. E ela já com 50 anos, há praticamente a vida toda dela. E ela esteve ontem conosco e contou que Deus tem mudado a vida dela. Aliás, ela foi uma das contempladas quando deram agora as chaves aqui, não foi que o presidente esteve até aqui em Belém, o presidente Bolsonaro? Ela foi a terceira contemplada. E ela era mendiga. Ela passava necessidade, perdeu parte da família dela, assassinada, 2 filhas, uma vida de derrota completa. E ela buscou a Deus, se encontrou com Deus e Deus mudou a história daquela mulher. Hoje ela já tem uma casa que ganhou agora, foi sorteada, do Minha Casa, Minha Vida, esse projeto do governo. E Deus abriu uma porta de emprego para ela. Você vê só como as coisas acontecem às nossas vistas e o devido valor passa às vezes desapercebido. O poder de Deus nessa mulher. E ela começou a frequentar as nossas reuniões e pela fé dela, claro, pela fé dela, Deus mudou a história dela. E ontem ela foi levar a chave, os documentos para poder comprovar que o que ela estava falando era verdade. Para não só ficar nas palavras. Ela levou ontem a chave, o documento da caixa, para mostrar o que Deus estava fazendo na vida daquela mulher. Ela vivia numa completa miséria. Vivia de favores, junto com as netinhas dela, levou as netinhas dela, que as filhas morreram, foram assassinadas e ela teve que abraçar a família que restou, Mas Deus mudou, transformou a vida dela de uma forma assim inacreditável. Só mesmo o poder de Deus para poder fazer estas coisas acontecerem na vida de uma pessoa. E assim como Deus também quer lhe alcançar, meu amigo e minha amiga. Deus também tem planos para você. O que eu faço, então? Essa é a pergunta que fazemos. O que eu faço? O que eu devo fazer para sair dessa situação de derrota que eu tenho vivido? Buscar a Deus. Hoje nós temos uma grande reunião, a reunião dos corajosos, todas as segundas-feiras. Pessoas que têm problemas com os vícios, que estão na miséria. Temos visto testemunhos de pessoas saírem das drogas. E não pense você que os vícios estão relacionados à condição financeira.
Porque se isso fosse verdade, não víamos pessoas famosas morrerem de overdose, né, pastor? Atores de Hollywood são os que mais morrem de overdose de droga, né? Por quê? Porque não é o dinheiro, né? É a distância que eles estão de Deus. E você se aproximar de Deus, Deus passa a tratar de você, a guardar você. Você fica sob os cuidados de Deus. Você fica sob a proteção de Deus. Por isso, a importância de atender esse anúncio que nós estamos fazendo, ainda hoje, para você. Ainda hoje nós estaremos ministrando a partir das 18 horas, mas tem reunião às 12, às 15, tem agora, já está correndo a das 6, né? Mas eu estarei ministrando às das 18 horas. Hoje, segunda-feira, reunião dos corajosos. Então, é imperdível para a sua vida. Você que conhece, você que está passando por essa situação, você que tem lutado e não tem plantado muito e colhido pouco. O seu salário, o que você recebe é como colocar num saquetel furado, num bolso furado. Não rende, não prospera, não cresce. O dinheiro não estica, como diz o termo popular. O dinheiro não estica. Claro que dinheiro não estica. Dinheiro não é baladeira, mas é de poder render, né? E quando você está longe, né, longe das coisas do mundo e se aproxima de Deus, a sua fé faz você compreender, enxergar que está gastando no lugar errado, né, pastor? Primeira coisa, né? É isso mesmo, pastor, né? Tudo que, como você falou, né, pastor? Bom dia, pastor, apóstolo, bom dia a todos, ouvintes do programa Poder da Fé. É como até mesmo semear muito e colher pouco, né, pastor? A pessoa não prospera, né? Realmente trabalha tanto e não vê um sinal positivo, né? Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas, né? Pessoas que realmente têm pessoas que têm se empenhado em trabalhar tanto e não têm prosperado, não têm usufruído, né? Ali dos seus bens, né? Mas tem uma solução. Tem uma solução, pastor. Claro, tem uma saída. Tem uma saída, com certeza. Tem um caminho, tem um direcionamento. A pessoa se pergunta, mas o que eu vou fazer? Se o meu comércio, a minha empresa está indo de mal a pior, né? Se a minha profissão como profissional autônomo, os pacientes sumiram, né? Os clientes sumiram do meu consultório, do meu escritório, o que fazer? Buscar a Deus. Essa é a solução. Buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, você traz a sua vida aos cuidados dele, a proteção dele, não é verdade? Você lembra que o rei Josafá, né? O rei Josafá, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, ele também passou por uma situação muito próxima dessa, não é verdade? Ele diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 20, que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neumitas, vieram a peleja, a guerra, contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazá-Tamó. É a cidade, né? Então Josafá teve medo. Olha lá. Você vê que a notícia mal colocada, ela gera um medo. Por quê? Por falta de fé. A distância de Deus. Quando os que trabalhavam com o rei Josafá vieram dar notícia, vê como diz a palavra. Então vieram alguns que avisaram a Josafá. Grande multidão vem contra ti. Olha só. Potencializou a notícia. Talvez viesse meia dúzia de gente, né? Talvez o seu problema nem seja tão grande, né? Mas o medo, a forma como você está enxergando a vida, quando enxergamos a vida, potencializamos o problema, né? Assim como esse rei. Quando vieram trazer a notícia para ele, disseram, olha, grande multidão vem contra ti. Aí ele se abalou logo, né, pastor? Ficou logo abalado. Ficou logo abalado, ficou com medo. Temeroso, né? Temeroso. Poxa, grande multidão. Isso.
como é que eu vou fazer? Porque o rei Josafá, ele tinha um reinado, o reinado dele aí não era grandes soldados, ele não tinha um grande exército, ele não tinha grandes soldados capacitados, armas, etc. e tal, mas ele tinha muita fé. Porque quando trouxeram a notícia para ele, olha o que ele diz, ó, ele teve medo, mas pôs-se a buscar a Deus e apregoou o jejum em todo o Judá. Então, a notícia que veio para o rei, ele poderia ter abalado, ele ficou, porque ele teve medo, diz aqui a palavra, mas ele poderia muito bem ter tomado uma atitude desesperada. Né? A pessoa recebe uma notícia do médico, olha, infelizmente, os exames estão comprovando, as consultas, os exames, eu já escutei, a bateria de exame não tem mais jeito e tal, é um câncer. A pessoa isso é instintivo, né? Isso é do ser humano, se abala. Um choque que a pessoa tem, né, pastor? Entra em transe, né? Com uma notícia ruim, né? É claro. Então, a forma como vem a notícia, você sente-se logo abalado, desprotegido. Parece que tiraram o chão. Fica sem chão. Fica sem chão. E o rei Josafá, que da Bíblia, que não existe mais, mas existe você, existe nós. Nós existimos hoje. Esse rei, quando recebeu a notícia, ele teve medo, mas ele não se desesperou, ele não se abalou. O que ele fez? Ele pôs-se a buscar a Deus. Ele foi buscar a Deus e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro a Deus. Olha lá. O povo dele, o rei, em vez de convocar um exército, porque apesar dele ter ele era dependente de Deus, esse rei. Ele dependia exclusivamente, ele não dependia dos soldados, das riquezas, ele não dependia dos exércitos, dos daquele que ele poderia contratar com recursos que ele tinha, ele poderia muito bem contratar um exército para apoiá-lo. Mas ele preferiu buscar a Deus, pedir socorro para Deus. Não pediu socorro para os homens, ele pediu socorro para Deus. E foi congregar-se, ou seja, foi para a igreja. Olha aqui, ó. Quando ele diz Judá se congregou para pedir socorro a Deus, quer dizer que eles foram à casa de Deus, foram à igreja. Eles sabiam que o tamanho do problema era muito grande. E os que trouxeram a notícia potencializaram. Assim como aquela mãe que está com um filho que não aparece em casa há vários dias e vem e diz, olha, o teu filho, eu acho que morreu. Mataram uns para ir e parece que ele estava por perto. Pronto, recebeu a notícia. Chocou-se. Tirou o chão daquela mulher. Aquele rei perdeu o chão, mas não perdeu a fé. Ele ficou abalado com o que disseram para ele. Mas ele não se desesperou. Então, meu amigo e minha amiga, as notícias, todos nós estamos sujeitos a recebermos notícias negativas durante o dia. Aliás, poucos os que vão falar com você hoje vão lhe trazer notícias positivas. O normal é trazer notícias. E quando as notícias vêm, instintivamente, ficamos logo desesperados. E aquele rei, embora tenha tido um medo, ele ficou temeroso, claro, quem não ficaria? Afinal de contas, a notícia foi dita que grande multidão vem contra ti, olha lá, já pensou? Como é que você recebe uma notícia dizendo que, olha, o oficial de justiça já está aí na tua porta, vai levar o teu marido que saiu a ordem de prisão para ele. O desespero é normal, né? O abalo é normal. Mas o que o rei fez? O que o Josafá da Bíblia fez? E que serve como um exemplo para todos nós, para mim, para você, para todos nós. Ele pôs-se a buscar a Deus.
foi se congregar e pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio grande para buscar ao Deus. Olha lá. Ele não foi sozinho, ele levou toda a família dele, os amigos. Né? Ele levou todos que queriam, claro. Para onde? Para se congregar, para buscar a Deus. E diz a palavra, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Olha lá, na casa do Senhor, foi para a igreja. Então, meu amigo e minha amiga, se você recebeu uma notícia que não estava nos seus planos, você não contava com isso nesse momento da sua vida, não era isso que você tinha sonhado para o seu filho, o seu casamento não foi... De contaram que o casamento era um mar de rosas, e na verdade você tem vivido um inferno. Ou então disseram para você que o seu negócio ia crescer porque você era uma pessoa capacitada, tinha habilidades para tal, mas está vendo que o negócio está de mal a pior. E as notícias são sempre as piores, as mais negativas. Vai no banco, o gerente não quer nem receber mais. Já distribuiu o currículo para todo o estado do Pará. E até outros municípios e outros estados. E até agora ninguém fez uma ligação, retornou a ligação. Então as notícias, olha, vão cortar a luz. Olha, o menino não entra mais amanhã no colégio se não pagar o colégio. Ou seja, o acúmulo vai criando um medo, uma preocupação, e vai abalando a fé da pessoa. Isso é normal, meu amigo e minha amiga. E o que fazer? E o que fazer? O que o rei Josafá fez, pastor? Pastor, é interessante, né, esta palavra, essa mensagem, né, que fala sobre o rei Josafá. Nós podemos ver que a solução que o rei Josafá encontra é em buscar Deus, apóstolo. Né? A solução está em buscar Deus, como o rei Josafá fez. Foi buscar Deus, ficou logo ali temeroso, ficou em choque ali com aquela notícia. Uma multidão, né? Aquela multidão que, quando ele ouviu falar que aquela multidão viria contra ele, né? Logo ele ficou em choque, né? Ficou abalado, sem chão. Mas a solução está ali em buscar Deus, né? Como o rei Josafá fez, né? Em buscar Deus, e jejuar, e reunir também toda a congregação, a família. Encontrou a solução, apóstolo, né? Na casa de Deus, apóstolo. É porque o problema era dele. Ele tinha um grande problema. Ele precisava encontrar uma solução. Assim como muitos que estão nos ouvindo estão passando por muitos problemas. Aliás, quem não está? Uns mais, outros menos, mas todos nós estamos. Tem gente que diz, eu não tenho problema, bate no peito. Como que não? Esses mesmos é que tem. Esses mesmos é que estão passando, mas vivem superficialmente. Vive uma vida de forma... Ou então, para esquecer, vão para o bar, ou vão para a boca, né? Ou vão se drogar, ou vai para a casa da amante. Esses que estão realmente vivendo, porque vão buscar refúgios, né? Vão buscar, vão buscar refúgios onde não tem soluções. Mas esse rei também tinha um problemaço. E, aliás, como entregaram para ele a notícia, disseram que grande multidão vem contra ti. Ou seja, o problema era muito grande. Era muito grande, apóstolo. O problema não era pequeno que aquele rei estava enfrentando. O que ele estava passando não era pouca coisa. Talvez você, meu amigo e minha amiga, o seu problema seja pequeno. Ou talvez você nem acha que não tem problema. Mas se vier, você já sabe o que fazer. A orientação aqui que o rei, essa mensagem da parte de Deus, está hoje para nossas vidas, é que embora ele tenha recebido uma notícia negativa, embora ele tenha recebido uma notícia maior do que o normal, e quem traz notícia, quem traz as notícias, normalmente não vem dizer, olha, a coisa pequena, todo mundo aumenta a notícia, é do ser humano isso daí. O sujeito vai dizer para ele, olha, está doente, não, ele está com câncer, vai morrer, tem mais jeito, e às vezes é só um resfriado. Às vezes é só uma chikungunya, né? Às vezes é só uma virose. Mas não, olha, isso aí é AIDS, já está perdido. E a pessoa, né, instintivamente... Está desesperada já, apóstolo. Já se desespera, claro. Já se abate. O semblante
cai? A notícia negativa, o corpo recebe, a alma recebe, o corpo é que padece. Né? A doença do corpo, ela vem pela alma, pela notícia. Se você recebe uma notícia negativa, meu amigo e minha amiga, e não está preparado para ela, né? Isso daí é natural, é orgânico. A pessoa se entristecer, se abater. Por quê? Porque está longe de Deus. Porque está longe de Deus. Porque quando recebe a notícia, vai tomar uma. Quando recebe a notícia, vai para uma festa, em vez de fazer o que esse homem fez. O rei Josafá da Bíblia. Ele pôs-se a buscar a Deus, porque ele sabia que aquela peleja, aquela luta, aquele problema, sozinho ele não ia conseguir vencer. Sozinho ele não teria forças para poder superar tão grande multidão, tão grande problema que ele está vivendo. Sozinho ele era incapaz de reunir soldados suficientes para lutar contra os moabitas e os filhos de Amon e alguns dos meunitas, que eram os inimigos, né? Que hoje tem outros nomes. Esses inimigos é o desemprego, né? É as drogas, é o jogo, é a mentira, é toda espécie de imundícia, é toda espécie de derrota. Aqueles inimigos não existem mais, mas existem outros inimigos. Inimigo é tudo aquilo que nos distancia da vitória que Deus quer nos entregar. Inimigo é tudo aquilo que nos mantém longe dos planos de Deus. Inimigo é tudo aquilo que deixa você impotente, que deixa você entristecido, abatido, que deixa você com medo, né? É como nós até pregamos ontem, né? A ordem que Deus deu para Josué, né? Ser forte e muito corajoso, né? Olha o que Deus diz para Josué, né? Ontem entregamos essa palavra. Né? Josué, ser forte e muito corajoso, olha lá. É o que Deus estava dizendo para Josafá. Josafá recebeu a notícia, o que ele foi fazer? Ele foi ser forte e corajoso. Ele não ficou abatido nem entristecido. Ele não ficou desesperado. Ele não se apurrinhou, ele não tomou o pé, meteu o pé pelas mãos. Pelo contrário, ele pôs-se a buscar a Deus. Ele reuniu todo o seu povo no jejum, na oração, né? Na palavra de Deus. Por quê? Porque na hora das adversidades, na hora das dificuldades, meu amigo e minha amiga, só Deus pode nos direcionar o caminho que devemos seguir. Porque tem momentos na nossa vida que nós não estamos prontos para receber notícias. Ninguém está pronto para receber notícias. Principalmente as negativas. Principalmente aquela que vem nos abalar. E esse rei, quando recebeu a notícia de que grande multidão vinha contra ele, olha só, e os que disseram para ele, ainda disseram, olha, então vieram alguns que avisaram, né? É porque sempre assim, né? O fofoqueiro, ele nunca vem só. Ele sempre traz um companheiro. O fofoqueiro, ele anda abraçado com a fofoqueira. Olha, vamos lá, bora contar lá. Que é coisa do cão mesmo, né? Grande multidão vem contra ti, o rei Josafá. E o rei teve medo, naturalmente teve medo. Mas o medo dele não causou consequências. Foi um fato natural. Por ser um ser humano, por receber uma notícia desagradável, por receber uma notícia que não estava esperando. Mas ele foi buscar a Deus. Ele foi congregar-se, ele foi para a igreja. Ele levou a sua família, ele levou o seu povo, ele levou o seu amigo, os seus amigos, porque diz que ele levou, veio gente de todo Judá, né, para buscar ao Senhor. De todo o povo, seus vizinhos. Realmente ele queria uma resposta na vida dele. Realmente aquele rei não aceitava a derrota na vida dele. Ele não se conformou com a notícia. E é isso, meu amigo e minha amiga. Talvez você tenha recebido uma notícia que tenha lhe deixado assim, preocupado, entristecido, abatido.
ou até desesperado. Mas Deus está nos orientando hoje, como orientou por intermédio dessa palavra aqui de 2 Crônicas, no capítulo 20, que a notícia veio, mas não para você ser derrotado, não para você ser condenado, não para você morrer com o diagnóstico do médico, mas veio para você recomeçar, buscar forças na sua fé, aonde você talvez não tivesse mais. E pela fé o rei convocou a sua nação, convocou o seu povo para se congregar, para buscar a Deus, porque ele sabia que aquela luta, sozinho, ele não conseguiria vencer. Aquela luta, só ele com seus armamentos, né, que o seu exército era pequeno. Vê só essa palavra, pastor e meus amigos e minhas amigas ouvintes, que esse rei, quando ele recebeu a notícia, ele não foi buscar soldados, treinar soldados, preparar armas para poder se defender, não. Ele era um homem dependente de Deus. Ele dependia exclusivamente de Deus. E quando você depende de Deus, Deus é que vai proteger você. Quando somos dependentes de Deus, não dependente das drogas, não dependente de homens, de pessoas, porque esses podem nos trair, esses podem lhe frustrar, esses podem te decepcionar, mas você ser dependente de Deus, esse jamais vai lhe trair, esse jamais vai lhe decepcionar. E por isso que ele, quando recebeu a notícia, ele direcionou a sua vida para buscar a Deus, para ir à igreja. E diz aqui que quando ele orou a Deus, olha o que ele disse, olha. Então, disse do pátio, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder. Que coisa linda. E não há quem te possa resistir. Que coisa linda, né? Olha o tamanho da fé desse homem. É isso que Deus quer de mim, de você, meu amigo. Olha o que ele disse. Por acaso, presta atenção que ele diz, não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O câncer é dito como uma doença que não tem cura, mas para Deus há cura por este câncer. Podem ter dito que a AIDS não tem jeito na sua vida, mas Deus tem a cura da AIDS. Nós temos visto pessoas, né, testemunhando, testificando que ficaram curadas, né? A carga viral daquela pessoa está normal como a minha e como a tua. Não tem mais, ela não está mais com a carga viral dela baixa, está normal. Ou seja, ela não tem mais risco de ser contaminada por uma gripe e dar uma pneumonia, né? Ou então aquela pessoa que está aquela mulher que contou aquela causa da justiça, né? Chegou lá com aquela lepra, né? Fedia, né? E nós determinamos, ela foi curada, ela ontem mostrou, levantou lá para mostrar, nas costas dela, totalmente limpa. E ainda recebeu uma notícia, né? Que ela tinha uma causa na justiça e ela participou da campanha, né? Do profeta Ageu, e Deus já respondeu na vida dela. Há 5 anos ela esperava a resposta numa causa na justiça. E Deus já convocou a audiência agora, ela contando, agora para setembro, já para poder ser liberado o dinheiro que estava bloqueado há mais de 5 anos. E ela se tornou, ela faliu, né? Ela foi morar na rua, virou mendiga, passou a mendigar. Por quê? Estava longe da presença de Deus. E ela participou da campanha, tomou posse, né? A fé dela aumentou. Ela foi curada, não só daquela doença na pele que ela estava, a costa dela toda tomada de sangue, puxa, e fedia, né? E nós fomos lá e determinamos, e ela foi curada. E Deus fez em dobro, né? Deus fez em dobro. Por quê? Porque não há quem possa resistir à vontade de Deus.
Não há quem possa resistir o desejo de Deus na sua vida, meu amigo e minha amiga, de ver você sair desta situação de prostração e de dificuldade. E quando o rei orou a Deus e diz, na tua mão está a força e o poder. Nas mãos de Deus está a força e o poder. A força para poder de fortalecer e o poder para de curar, para abrir porta de emprego, para de prosperar, para que você tenha qualidade de vida, para que você tenha uma vida renovada, uma vida restaurada, uma vida longe dos vícios, da droga, da prostituição e de toda espécie de imundícia, não é verdade? Quando ele fez essa oração, né, ele tocou no coração de Deus. Vê que a força da oração, o poder da oração é muito grande, né? Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo, de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Ele estava questionando a Deus, né? Sobre o que Deus tinha feito no passado, faria novamente. E claro, o que Deus fez aqui na Bíblia, ele continua fazendo, e nós temos testificado isso diariamente na Igreja Nações do Amor de Deus. Pessoas mudando de vida, pessoas sendo transformadas. Por isso que estamos aqui, meu amigo e minha amiga, colocando as nossas vidas em favor da sua, porque temos visto pessoas mudarem e temos certeza e convicção que também você vai mudar. Você vai sair dessa situação. Você vai passar por esta luta. Aí lá no versículo 13, que vem a resposta, né? A resposta da atitude dele de se congregar, de ir para a igreja, a atitude da força da oração dele, aí vem a resposta, como no versículo 13 diz assim, ó, todo Judá estava em pé diante do Senhor. Então veio o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no meio da congregação, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Você vê que antes do Josafá procurar a Deus, o problema era dele. Os inimigos eram dele, a dificuldade era dele, né? Antes de você buscar a Deus, meu amigo, o problema é seu, a doença é sua, a miséria é sua. Mas o rei tinha um problema e ele foi buscar a Deus. E olha o que Deus respondeu para ele, não é verdade? Disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores. Ou seja, Deus está falando comigo e com você, meu amigo. Eu não sei onde que você mora. Se é em Belém, em Coraci, ou se você está nos ouvindo em outro país, outro estado, outra cidade, outra nação. Não importa onde você está morando, mas essa palavra veio para você, porque ele diz, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E estava falando com o rei, porque o rei recebeu uma notícia que tinha uma grande multidão, ou seja, um grande problema. Porque esta peleja não é vossa, mas é de Deus. Essa luta já não era mais do rei, né? Essa luta agora é de Deus. A partir do momento que o rei foi buscar a Deus, a luta, o problema deixou de ser dele, passou a ser de Deus. E Deus deu a vitória para o rei. Então, meu amigo e minha amiga, se você tem um problema, o problema é seu. Se o médico diagnosticou a doença é sua. Se o seu filho está no meio das drogas, da marginalidade, da criminalidade, o problema é seu e é dele. Mas a partir do momento que você for buscar a Deus, for à igreja, for se congregar, como fez o rei aqui da Bíblia, o rei Josafá, o problema deixou de ser dele e passou a ser de Deus, pastor. O problema deixou de ser dele e passou a ser de Deus. Por isso que o Espírito de Deus disse para ele, não temais nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O problema já não é seu mais, mano. Agora o problema é de Deus. O rei Josafá tomou a medida certa. Ele tomou a decisão certa. Ele não se desesperou, ele não se aperreou, ele não foi para o bar encher a cara, ele não foi para a casa da amante, ele não foi buscar resposta em homens, ele não foi na cartomante, ele não foi, não.
Ele foi buscar a Deus. Ele foi se congregar. E Deus respondeu para ele imediatamente quando disse: essa luta já não é mais tua, ó rei Josafá. Agora essa luta é de Deus. Meu amigo e minha amiga, essa luta já não é mais sua, essa luta agora é de Deus. E se você estiver hoje conosco, a partir das 18 horas, aqui em Coraci, você que mora em Coraci, Belém, Grande Belém, aqui em Coraci, na rua Siqueiramente, a primeira rua, 485, em frente ao Trabiche das Balsas. Ali quem vai para a Ilha do Marajó, quem vai para o Cotijuba, bem em frente ao rio, bem de canto com a Carneiro de Arrocha, 485. Nações do Amor de Deus, nós estaremos lá hoje, orando por você. Nós estaremos lá impondo as mãos sobre a sua vida, sobre a sua situação. Nós vamos orar com você, nós vamos chorar com você. E Deus vai ouvir. E Deus vai mudar a sua sorte. E Deus vai mudar a sua situação. E você vai ver. E você vai ver que o que esse problema era seu, a partir do momento que você fosse congregar, como fez o rei da Bíblia aqui. O que aconteceu com ele, está acontecendo com você. O rei Josafá já não existe mais. Mas existe você, existe eu. Este rei daqui da Bíblia, ele é só um exemplo para mim e para você. Ele é um testemunho vivo, que como aconteceu com ele. E a atitude que ele tomou foi para o bem dele, foi para o bem do povo dele. Era uma grande multidão que vinha contra ele. Eram muitos inimigos que tinham contra ele. Talvez você não tenha inimigos, talvez você não tenha uma guerra, mas você tem outros tipos de inimigo. O desemprego, a doença, a miséria, as privações, viver de favor, viver na mão do agiota, viver na mão de sendo humilhado na casa dos outros. Agora o problema deixa de ser seu e passa a ser de Deus. Foi que Deus falou para o rei: rei, esta peleja já não é sua, agora esta peleja é de Deus. Este problema já não é seu, meu amigo e minha amiga. Esse problema já é seu. Amém? Amém. Vamos.